Tudo bem, gente? E aí, estamos de volta a mais uma aula de atualidades. Né? Hoje aí, né, nós tivemos aula com o Maurício Martins na segunda-feira passada, hoje é comigo, semana que vem somos nós dois de novo, salvo engano, mas eu acho que o calendário é esse. Né? Eu tô aqui lendo umas reportagens super que eu peguei para vocês hoje, na Folha de São Paulo, que eu acho que vai dar bastante pano para manga aí, pra gente discutir bastante, né? E aí, vamos lá. Já pode começar já? Assim, tá bom? Então tá, primeiro, vamos começar por esse lado aqui. Vou apoiar aqui o jornalzinho, tá? Legal. Bom, peguei aqui na Folha de São Paulo de hoje, como vocês podem ver, está aqui, né? Peguei na parte cotidiano, acho que perfeito pra gente, né? Falar de cotidiano. Polícia Federal avança fronteira para combater tráfico. Então, vamos lá, a reportagem fala assim, a tática é entrar no território de países como Peru e Paraguai e destruir plantações de maconha e da folha de coca. O cultivo ocorre cada vez mais perto da fronteira, diz a Polícia Federal, e operações são feitas em parceria com vizinhos. E aí, na verdade, tem várias coisas aqui que a gente vai destacar, né? Mas traz aí um assunto pra gente bastante, né, presente, né, uma problemática muito presente aí pra gente no vestibular, no Enem, de uma forma geral, que é a questão do narcotráfico, né? A questão da problemática das drogas, que envolve, obviamente, uma série de problemas, uma série de questões. Eu nem vou ficar aqui hoje muito preso, embora a gente possa comentar, a essa questão internacional. Acho que isso mostra pra gente uma grande preocupação do governo brasileiro em relação ao problema das drogas no país, né? E a relação com toda a nossa juventude, a relação social, né? E as implicações que isso tem. E claro que para a relação, por exemplo, como ações como a UPP, que está sendo feita no Rio de Janeiro, e que é um projeto de levar para outros estados as unidades de polícia pacificadora, tudo isso está relacionado. Né? Então é uma tentativa, evidentemente, do governo brasileiro em tentar minimizar essa entrada de drogas como um dos grandes problemas. Aí eu acho legal hoje a gente pensar nisso. Né? A gente pensar o que motiva... São vários fatores, mas o que eu pensei aqui? Entender essa questão internacional do narcotráfico. Legal. 2, ver qual é o papel do Brasil nesse cenário, né? Aí voltar nosso tempo maior, nosso debate maior aqui para dentro, né? E pensar, poxa, por que o Brasil é um grande consumidor dessas drogas, né? E qual o papel do governo nesse sentido, né? Como é que funciona essa questão de distribuição de drogas aqui no Brasil, a questão das favelas, a questão do tráfico dentro das favelas, né? O que a gente pode fazer? Da onde surge isso? Por que disso? Né? E o que a gente hoje pode estar fazendo para combater isso? Isso pode aparecer tanto na nossa prova, né, de ciências humanas, como também pode aparecer na questão da nossa redação, que a gente fala tanto. Né? As problemáticas, as temáticas sociais, as temáticas políticas, as problemáticas brasileiras aparecem demais na nossa prova do Enem. Né? Então, na hora que eu vou dar esse panorama geral, a gente tem que entender primeiro, o Brasil é um país que tem uma fronteira gigantesca. Né? Nós temos aí 16 mil quilômetros de fronteira, sendo que mais da metade delas é fronteira com países que são produtores de drogas, produtores de maconha, produtores da folha de coca, que dá origem tanto à cocaína como ao crack. Né? E aí nós temos aqui todo um processo de relação do governo brasileiro com o Departamento Norte-Americano, né, de repressão a esse tráfico aqui, e agora também com países vizinhos para que a Polícia Federal possa entrar e destruir essas plantações. Né? Então a gente teve aí recentemente o chamado nosso Plano Colômbia, né, que foi um acordo aí, uma invasão que o Brasil fez ao Peru, então onde 100 hectares, né, foi destruído de produção de folha de coca, o que produziria aproximadamente 700 quilos da droga que teriam aí como caminho, né, como principal consumidor do Brasil. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína no mundo. A gente só fica atrás dos Estados Unidos da América. Né? Então, quer dizer, isso é um outro problema que a gente vai abordar já, né, a parte interna. Mas, então, quer dizer, nós somos um mercado consumidor fortíssimo. Então, quer dizer, esses países vizinhos nossos encontram aqui uma fronteira extremamente vulnerável, né, e essa droga entra pelo Brasil e se distribui, claro, principalmente pelos maiores centros consumidores, que é o Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, mas de uma forma geral pelo Brasil afora. Então, há essa preocupação de atuar. Né? Então, você vê, tem uns trechos aqui interessantes que falam o seguinte, ó. A Polícia Federal tem acordo para entrar no Paraguai. A ideia é repetir a tática na Colômbia e principalmente na Bolívia, o que depende do aval do governo Evo Morales.
uma folha revelou em julho, 54% da cocaína que entra no Brasil vem da Bolívia e 38% no Peru. Então a gente está entrando no Peru, né, com uma facilidade. O Paraguai, né, o produtor de maconha principalmente, mas outros países, qual é o grande problema? Outros países que não são efetivamente lugares de produção dessa droga, acabam virando também rota dessa droga. Por exemplo, o Uruguai não é um país que tem efetivamente a produção, né, dessas drogas, mas entra na rota tanto para venda para a Europa, pela sua questão marítima e a sua fronteira, né, bastante porosa, como eles chamam. Você tem uma entrada dessa droga e vira mais uma vez o que você. Os países que produzem já são um problema, mas os que não produzem também são um problema, porque viram porta de entrada para essas drogas. Então, por isso, o governo brasileiro ele tem que se preocupar em fazer esses acordos com todos os países latino-americanos. Tem que haver uma ação conjunta para atuação dentro desses países. E assim, por que o Brasil virou aí um grande lance para a entrada dessas drogas, né? A gente até pode fazer uma relação, eu falei que nem vou mexer muito nessa questão internacional, mas acho que vale essa relação aí para a tua prova.